Todos nós aqui já tivemos a oportunidade de folhear algum catálogo, ou catálogo de supermercado, de loja, de eletrodoméstico. Nos catálogos nós temos listas do que podem ser comprados, coisas que devem ser adquiridas, e outras coisas que poderiam ser deixadas mais lá à frente. Quem aqui deve ser da época de meados de 80, antes da internet, deve lembrar que a única oportunidade que a gente tinha de comprar algo que não se vendia nas lojas em nossas cidades era por meio de quê? Daquela pessoa que tinha uma revista, né, e chegava até a nossa mãe ou pai, e aí fazia um círculo no objeto, botava o nome e a data. Eu lembro, como hoje, que a minha mãe comprou o meu Rambo, em 87, se eu não me engano, tenho até hoje. Outra herança para Atos, que eu estou expondo aqui para os irmãos, viu? E ela comprou nessa revista. Fiquei agoniado para que esse Rambo chegasse. Quando chegou, lá no bairro onde nós morávamos, parece que tinha sido aquele baú da felicidade de Silvio Santos. Juntou uma meninada lá em casa para ver esse Rambo. No primeiro dia quebrou o canhão dele, me deu um ódio, mas até hoje eu tenho ele preservado, e a memória do que é olhar um catálogo e desejar que algo fosse realmente adquirido quando nós colocamos nosso nome. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque Paulo aqui nos dá 2 catálogos. Ele desenvolve no seu texto aqui algo que era muito comum na cultura greco-romana, que era listas ou catálogos de vícios e virtudes. Os catálogos de vícios eram coisas que deveríamos evitar, ou se estivéssemos fazendo, parar de fazer, porque o catálogo de vício nos desvirtuava, deformava. Já os catálogos de virtude deveriam ser aqueles hábitos que precisaríamos aprender ou melhorar, se já estivéssemos fazendo. Por quê? Porque a virtude, esse bom hábito, que é diferente do mau hábito, que é o vício, não nos deforma, muito pelo contrário, nos forma. Paulo, ele coloca um catálogo de vício, que são as obras da carne, e ele expõe nesse texto um catálogo de virtude, que é o fruto do Espírito. E é dentro desses 2 catálogos, daquilo que a gente não deve nunca desejar, e do outro que devemos realmente ansiar, para que haja na nossa vida, que nós vamos tratar nessa noite. Mas antes de chegarmos na questão propriamente dita do catálogo, a gente precisa estabelecer alguns critérios aqui, ou até mesmo um padrão correto de entendimento, para não falarmos algo que Paulo, ele não está querendo falar aqui nesse texto. Primeiro, é o conceito de carne e espírito. O que é que Paulo ele quer falar com obras da carne? Por que Paulo usa tanto esse termo, carne? Carne, na forma como Paulo usa especificamente nesse texto, e na maioria de todos os seus textos, não tem a ver com a matéria que reveste o nosso corpo, com isso que é tangível, palpável, que nós chamamos de quê? De carne. Não é sobre isso que Paulo diz. Paulo não trata de obras da carne fazendo referência à nossa constituição física, porque esses vícios que Paulo listou aqui, eles poderiam ser feitos por um espírito sem corpo. Para termos inveja, não é necessário ter um corpo. Para termos ciúme, ódio e ira, não faz-se necessário um corpo. Logo, os vícios que Paulo lista aqui não têm a ver com a nossa materialidade, com a nossa constituição física, até porque nessa fisicalidade, esse corpo, ele foi dado por Deus, e nós vivemos em corpo e viveremos para sempre em forma corpórea, porque haveremos de ressuscitar. Na verdade, quando Paulo fala sobre carne, ele está falando sobre uma condição espiritual, daquele que se encontra afastado de Cristo. Isso é carne que Paulo ele procura desenvolver. Carne aqui para Paulo é toda uma inclinação que anseia pelo pecado.
carne é toda inclinação interna, uma espécie de desejo que nos domina e nos impulsiona a querermos o mal e o mal. Todos nós aqui somos pessoas dotadas de desejo. Não há nada de errado nisso. Pertence à nossa constituição humana termos desejo. E o cristianismo é diferente de algumas vertentes, seja ela filosófica ou do mundo antigo, ou até mesmo religiosa, do mundo antigo também, mas que se mantém hoje em algumas áreas, que é a Bíblia em nenhum lugar diz que devemos negar os nossos desejos somente porque eles são desejos. Se eu tenho um desejo, isso não vem da vontade de Deus. Eu devo negar o desejo pelo simples fato de ser desejo. Não é isso. O que nós encontramos verdadeiramente nas Escrituras é que os nossos desejos precisam ser redirecionados, recalibrados, direcionados para um alvo correto. Até porque, meus irmãos, nós não somos aquilo que acreditamos. Nós somos aquilo que amamos. E aquilo que amamos vai dizer o que realmente acreditamos. Porque nós podemos ter uma crença estampada em nossa mente, mas dedicarmos a nossa vida a outras coisas que não têm relação com o que acreditamos, e aquilo que realmente nós amamos é que vai dizer o que verdadeiramente nós acreditamos. Qual é o nosso problema? De um desejo desestabilizado ou mal direcionado. É que, infelizmente, por nos encontrarmos afastados de Jesus, nós amamos aquilo que não deveria ser amado. Ansiamos por aquilo que não deveríamos ansiar. Desejamos aquilo que não deveríamos desejar. A carne, segundo Paulo aqui, é uma espécie de impulso que vai controlar cada um. O pecado, segundo Paulo, faz com que queiramos toda uma coisa, ou qualquer outra coisa, objeto, ou algo para ser almejado, que se não tivermos, a nossa vida não vai valer a pena ter sentido. Nós não teremos valor, porque nós queremos muito aquilo, seja isso o que for. O texto de hoje, ele vai dizer que nós não simplesmente desobedecemos a Deus, porque nós desejamos coisas que não deveríamos desejar, ou amamos aquilo que não deveríamos amar. O texto aqui, ele não vai falar somente que nós temos uma inclinação por essa desobediência. O texto, ele procura explicar o porquê de desejarmos tanto desobedecer a Deus. Nós não simplesmente desobedecemos, nós desejamos desobedecer a Deus. E por qual razão nós desejamos? É porque existe o pecado por detrás desses pecados. Existe o pecado com P maiúsculo, que é uma força que domina esse mundo afastado de Deus e que está em nós também, que vai se encontrar por debaixo desses pecados com P minúsculo. E o que é esse pecado com P maiúsculo? Que explica por que desejamos tanto desobedecer a Deus. É porque nós temos dentro de nós uma falta de confiança, tanto na graça quanto na bondade de Deus. Nós não confiamos piamente na graça de Deus. Não confiamos realmente na bondade do próprio Deus, e essa é a razão por detrás, desejarmos desobedecer ao Senhor. Existe uma espécie de produção de maus comportamentos, nesse termo que Paulo chama de carne, e esses maus comportamentos, todos estão ligados a uma única direção, a uma tendência destrutiva. Todos os vícios que Paulo listou aqui, nos leva a um horizonte de destruição. As obras da carne aqui, segundo Paulo, a gente vai pontuar ainda algumas delas, são comportamentos destrutivos porque ele nos desumaniza. Cada um daqueles vícios que Paulo listou, ele vai corroer o tecido social, impedindo que nós vivamos realmente a verdadeira vida que Deus sempre tensionou
quando criou esse mundo e criou a sua própria humanidade. E esses vícios, essas listas de vícios que nos deformam, vai corroer o tecido social em 3 áreas. Na área da sexualidade, é quando Paulo fala sobre imoralidade, impureza e libertinagem. Versículo 19. Esses vícios vão corroer esse tecido social. Outros vícios vão corroer o tecido da religião, que é o que ele vai falar no verso 20, a parte A, quando ele diz que as obras da carne implicam também idolatria e feitiçaria. Que é idolatria e feitiçaria para Paulo? É querer a manipulação da divindade ou fazer uso de forças ocultas do mal para que o mundo se adeque ao meu próprio querer. Esses vícios que nos deformam também vai corroer o tecido social nos nossos relacionamentos. É o que Paulo vai procurar dizer do verso 20, a parte B, ao 21, a parte A, quando ele fala sobre ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja e embriaguez. Nenhum grupo social pode se manter saudável com tais comportamentos. Você, em sã consciência, desejaria viver em um conjunto de pessoas que tem por marca o ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja? Você teria desejo de viver em um conjunto de pessoas assim? Mas é nesse conjunto que nós vivemos. E é essa a realidade, nós temos dificuldades uns com os outros, porque os nossos vícios estão corroendo todo um tecido social que era para ser o quê? Frutífero, onde as diversas formas de relacionamento de vida deveriam o quê? Frutificar, num relacionamento uns com os outros e cada um de nós com Deus. E é aqui, quando Paulo fez essa lista de vícios, que nós temos a sua advertência. A advertência paulina de que as pessoas que sistematicamente são marcadas por esses comportamentos destrutivos não herdarão o reino de Deus. Versículo 21, a parte B, quando ele já disse isso, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quando Paulo fez aquela lista de vícios que nos deformam, e quando ele diz no versículo 21, que aqueles que praticam isso não herdarão o reino de Deus, ele não está falando de um lapso esporádico. Eu escorreguei em um desses vícios. Todos nós podemos escorregar. Paulo, ele não está falando de um deslize moral, de uma fraqueza momentânea. Paulo, ele está dizendo de uma prática habitual, que eu faço tanto que aquilo já me marca, que aquilo já é o meu marcador de identidade, que eu já passo a ser definido por aquilo que eu tanto pratico, já se tornou, como se chama, de segunda natureza, que está, na verdade, me deformando. Paulo, ele faz questão de usar o tempo presente, quando ele faz essa advertência. Os que praticam essas coisas, de maneira habitual e sistemática. Seguir a Jesus, aqueles que já tomaram a decisão, aqueles que pensam tomar essa decisão, vai sempre envolver o abandono desse tipo de comportamento. Se eu sou um seguidor de Jesus, a minha marca de identidade não pode estar atrelada a esse tipo de vícios. E aqui tem um ponto para nós. Paulo, ele não está tratando aqui, quando ele diz que quem pratica isso sistematicamente, deliberadamente, sabendo que não se deve fazer, Paulo, ele não está fazendo uso daquilo que é chamado de ética emotivista, que eu condeno aquilo que me ofende, e eu defendo aquilo que me agrada. Paulo aqui, ele não está tratando com preconceito pessoal dele. Olha, eu não gosto de nada disso, não gosto de ódio, não gosto de inveja, não gosto de libertinagem, nem de imoralidade, mas eu gosto de alegria, de paz, de bondade. Isso é emotivismo. É você falar que algo é certo porque lhe agrada, e falar que algo é errado porque você não gosta muito. Qual é o problema disso? É que, infelizmente, a nossa ética, ao invés de ser pautada nas Escrituras, é uma ética pautada naquilo que é chamado de emotivismo. Nós condenamos aquilo que nos ofende e passamos pano naquilo que já estamos acostumados. Se Paulo fosse fazer uma pergunta para o seu tempo,
E se nós fizéssemos uma pergunta para o nosso próprio tempo, e fosse nos perguntado, qual desses vícios são o pior? Nós falaríamos, a imoralidade sexual, com toda certeza. Mas e o ciúme, a ira ou a inveja? É ruim, mas não tanto. É ruim, mas não tanto. Porque nós nos pautamos em nossas emoções, e não naquilo que ofende a Deus. De acordo com Paulo, ciúme, ira e inveja é tão ofensivo a Deus quanto imoralidade sexual. Para nós não. Isso por quê? Porque nós sabemos tratar a pessoa quando erra no campo da sexualidade. Mas aqueles que rotineiramente são invejosos, aqueles que rotineiramente são marcados por uma explosão de ira, de ciúme, de inveja e de facções, vamos dar um tempo? Vamos procurar entender? Porque já nos familiarizamos. Já nos familiarizamos com aquilo que não deveria ser familiarizado. Deveríamos sentir repulsa por aquilo que Deus sente repulsa. E é interessante que tem a obra de um escritor do nosso tempo, que é chamado George Martin. Ele escreveu Sangue e Fogo, que é um conto de fantasia moderno. E aí na história tem um cronista que ele diz bem assim: a familiaridade é a mãe da aceitação. Nós nos familiarizamos com a inveja, nos familiarizamos com o ciúme, já nos familiarizamos até mesmo com ódio, nos familiarizamos até mesmo com divisões. Por quê? Não sabemos o porquê. Uma das razões é, nós pautamos a nossa ética na emoção, no emotivismo, quando na verdade deveríamos pautar a nossa ética por aquilo que ofende a Deus, está estampado na sua santa palavra. Deixando de lado aqui o catálogo dos vícios, Paulo ele vai tratar do catálogo de virtude, que é o que ele vai chamar de fruto do Espírito. Quando Paulo fala em fruto do Espírito, Paulo ele não está falando para nós sermos autênticos, para nós sermos espontâneos. Só faça aquilo que você quiser fazer. E se você não quiser, não faça, porque você não estará sendo o quê? Verdadeiro consigo mesmo. Paulo ele não está usando o discurso do seja quem vocês são. Paulo não está usando o discurso aqui do seja a sua melhor versão. Muitos poderiam pensar isso. Muito pelo contrário. Paulo ele sabe muito bem que essas virtudes aqui são inclinações internas que não começam automaticamente. Não basta simplesmente fazer assim, ou como aquele grupo de desenho que só Gilson assistia de Capitão Planeta: terra, fogo, água ou coração e pô! Ou uma espécie de Power Ranger, que já é da época de Jacinto: eu vou morfar e já sou o que eu quero. Não é isso. Não é instantâneo. É uma inclinação interna que precisa de uma decisão voluntária, de um empenho, de um esforço da nossa parte, porque nós já estamos habituados com os vícios, porque os vícios que Paulo listou já nos deformou. Agora nós precisamos o quê? Reaprender o correto, e o correto ninguém aprende de um dia para o outro. Ninguém aprende em um ano. Essas virtudes nós aprendemos ao longo da vida. Paulo ele vai usar uma linguagem orgânica aqui, fruto. Paulo ele está dizendo que para compreendermos a natureza do fruto, a gente precisa lembrar do que é um jardineiro. Um jardim não se forma por si mesmo. Nossa, eu tenho um jardim em casa, não vou cuidar depois de um ano, e depois de um ano eu quero ver o quão bonito ele estará. Ele fica horroroso. Porque todo jardim depende do quê? De cuidado. Paulo diz, o fruto do Espírito faz-se necessário aprendermos também a ser jardineiros. Em que sentido? O fruto do Espírito, ele se desenvolve em uma decisão consciente da mente, da nossa vontade, do próprio coração. Não é uma imposição de Deus em nós, mas uma participação nossa em um fruto
que é produzido pelo próprio Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o que Paulo fala no versículo 24, sobre o crucificar a nossa carne. Quando ele diz que nós já crucificamos as nossas inclinações herdadas, de um comportamento que há muito tempo se afastou de Deus por uma completa rebeldia ao seu querer. Paulo diz, eu já crucifiquei a minha versão corrupta de humanidade, que estava sendo entregue à sua própria sorte. Eu já crucifiquei esses vícios, e eles precisam agora de um elemento de autonegação. Voluntariamente, precisamos negar todos os vícios que Paulo listou. As virtudes do Espírito Santo, que Paulo usa o termo fruto, vai ser sempre o resultado de um dom de Deus. É Deus quem produz em nós. Mas vai ser sempre a decisão deliberada daquele que segue a Jesus. É tanto dom, quanto uma participação nossa nesse dom que Deus nos dá. E tem uma outra questão. Caiu um cisco aqui no meu olho. A gente não tem a liberdade, misericórdia, caiu um cisco forte agora no meu olho. Espera aí rapidinho. É o inimigo do cisco, meus irmãos, que... Pronto, vamos lá, vamos com o cisco mesmo. Paulo ele não está dizendo que nós devemos ter uma opção pelo cultivo de qual fruto. Quando Paulo fala em fruto, e aí depois ele desenvolve 9 virtudes, é porque ele está falando, é tudo um pacote. É como se fosse uma caixa de bombom. Vem só com um bombom? Ah, eu não quero ele não. É todo um pacote, é um conjunto. São variações do mesmo fruto. E aí Paulo, ele é muito acertado quando ele vai deixar implícito de que eu não posso escolher alegria, eu não posso querer agora escolher a paz, mas fidelidade e autocontrole, não vou querer não. Porque eu sei que eu não me controlo, eu sei que eu não sou uma pessoa muito confiável, mas eu gosto da alegria, eu sou uma pessoa espontânea. E eu gosto da paz, eu sou uma pessoa tranquila. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não quer que a gente confunda essas virtudes com características naturais, que cada um de nós temos. Na verdade, essas virtudes aqui, segundo Paulo, é viver pelo Espírito. O que é viver pelo Espírito, segundo Paulo? É viver a vida que o Espírito nos deu, a nova vida, que se iniciou em Jesus, quando Ele ressuscitou dos mortos, e foi derramada em nós quando nós acreditamos. A nova humanidade que Jesus inaugurou e que agora se espalha por meio de todos aqueles que seguem a Jesus. Isso é viver pelo Espírito. É ser hoje o que todos nós seremos o quê? Quando ressuscitarmos dos mortos, porque esse vai ser o padrão de vida futuro para cada um de nós. É paz, alegria, amor, fidelidade, é tudo isso. Se é assim que viveremos, já devemos o quê? Ser isso aqui, já agora. Isso é viver pelo Espírito. Perto do fim. Paulo ele não trabalha nisso aqui com virtudes que deveriam ser exercidas individualmente. A gente lê esse texto e eu fico preocupado comigo. Eu, Anderson, será que eu estou desenvolvendo essas virtudes? Porque eu penso que eu estou competindo sozinho. Sou eu que tenho que me preocupar com o desenvolvimento dessas virtudes na minha vida. Paulo aqui está falando de um esporte em equipe. É um esporte em conjunto. Não é correr contra, mas é sempre correr com. E por que nós precisamos entender isso? Porque ninguém aqui pode dizer que ama, pode dizer que tem paz, pode dizer que é paciente, que é gentil, estando sozinho, não se relacionando com ninguém. Quem aqui poderia falar que ama, não se relacionando? Quem aqui poderia falar que é gentil, não tratando ninguém na sua vida? Quem aqui poderia falar que tem autocontrole, mas não se relaciona com ninguém, a não ser consigo mesmo? Logo, Paulo está dizendo, essas virtudes são comunitárias. Elas não são para ser vistas em um ou outro, é para ser visto no conjunto de pessoas de uma localidade que seguem a Jesus. Paulo aqui nesse catálogo, ele trata da unidade da igreja. Ela deve ser unida nessas virtudes, homogênea.
As pessoas, quando olharem para a PIB de Maquinique, devem ver o quê? Amor, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole, domínio próprio. Isso deve ser visto. Porque é dessa comunidade que Paulo diz que precisamos ser. Por quê? Porque a nossa unidade não deve ser somente doutrinária. Nós acreditamos na convenção doutrinária da CBB, na declaração da CBB. É isso que nos unifica. Mas aí quando nós olhamos para a forma como nós nos tratamos uns aos outros, qual foi a utilidade da defesa da CBB? Eu preciso entender aquilo que nós acreditamos que deve ser uniforme, deve ser refletido em quê? Na forma como tratamos uns aos outros. E esse tratamento deve ser marcado por o quê? Pelo quê? Por amor, paz, paciência, gentileza, e aí vai. O fruto do Espírito, essas 9 variedades, ela nos reumaniza. Já que nós falamos que os vícios nos desumaniza, Paulo ele está dizendo, essas 9 virtudes, ou 9 variedades de um único fruto, vai nos reumanizar. Como diz o mais importante estudioso do Novo Testamento do nosso tempo, nos tornamos mais plenamente humanos em nosso convívio. Por que isso? Porque eu não sei se a gente notou, mas todas as obras da carne, elas estão relacionadas comigo, ao meu interior. Todas as obras da carne falam sobre mim. Porque todas as obras da carne só existem para um motivo, satisfazer os meus desejos. Todas elas, não importa em qual área, da sexualidade, do relacionamento ou da religião, todas vão falar somente sobre o que eu quero, sobre o meu interior, sobre os meus desejos. O fruto do Espírito não. Ele não fala sobre o nosso interior, ele não se volta para dentro. O fruto do Espírito, ele se volta para fora. Porque amor, bondade, fidelidade, generosidade, vai sempre existir o quê? A presença de pessoas para que essas virtudes sejam o quê? Exercidas. É aquilo que Martinho Lutero lhe disse, que pela fé nos voltamos a Jesus, mas pelo amor nos voltamos a quem? Ao outro, ao nosso próximo. E só para fechar, quando eu falei aqui sobre as virtudes do Espírito, eu não quero dizer que, ou dar a entender, que nós somos salvos por causa dessas virtudes. Nós sempre somos salvos por meio da fé em Jesus. Só que existe um porém. A verdadeira fé em Jesus sempre será frutífera. A verdadeira fé em Jesus sempre vai produzir as 9 variedades do fruto do Espírito. A verdadeira fé em Jesus sempre permitirá que o fruto do Espírito seja o quê? Percebido em nós. E aí eu concluo. O que as pessoas veem quando nos veem? O que as pessoas enxergam quando nos enxergam? As obras da carne? Ou as variedades do fruto do Espírito? Que Deus ele nos abençoe.